Hoje nós vamos refletir no Salmo 80 e no versículo 1 diz assim: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho que te assentas entre os querubins, resplandece. O salmista chama o Senhor, ó pastor de Israel. Como todo pastor de ovelha, ele cuida, ele direciona, ele alimenta, ele sustenta, ele restaura quando esta ovelha se perde ou se machuca. Esse salmista está clamando a Deus por esse pastor. E nós clamamos ao Senhor por este pastor. Um pastor que cuida, um pastor que olha por nós, que nos direciona em todas as situações e que nos restaura em momentos que necessitamos das suas mãos de misericórdia sobre a nossa vida. Nos momentos em que falhamos e pedimos a Deus, seja o nosso pastor que restaura a nossa vida, que restaura o nosso caminho a partir de algumas decisões erradas. E o salmista coloca aqui neste versículo 1, dá ouvido tu que guias a José como a um rebanho. José, um homem de referência na história de Israel, mas o salmista aqui trata José como um rebanho, ou seja, o Senhor nos fez individuais, o Senhor nos fez únicas, mas não para vivermos sozinhas. O Senhor nos fez para viver entre pessoas, porque somos seres relacionáveis, somos seres que nos relacionamos com outras pessoas e Ele nos fez para cuidar de outras pessoas e para sermos cuidadas também por outras pessoas. Então, quando ele se refere a José como um rebanho, o José como um homem de referência e que tem muitos à sua volta, para que ele sustente, para que ele ajude, para que ele transforme vidas através da misericórdia do Senhor. Precisamos ser pessoas, mulheres de referências, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam cuidadas pelo Senhor como um rebanho. Quando pedimos para nós, pedimos consequentemente para outras pessoas, porque tudo que tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa família, com o nosso lar, tem a ver com as pessoas ao nosso redor, tem a ver com as pessoas que nós cuidamos, que o Senhor entrega nas nossas mãos para o cuidado. Por isso, as nossas decisões, elas precisam ser decisões direcionadas pelo Espírito Santo, para que não venhamos a errar, porque quando erramos, o rebanho ele é afetado. Quando uma ovelha está ferida, quando uma ovelha está perdida, esse pastor, ele olha para essa ovelha, ele tem toda a atenção para esta ovelha e as outras ovelhas do rebanho sofrem as consequências da mesma forma. E no versículo 3 e 4 diz assim: Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? No contexto histórico deste salmo, o povo estava em crise pela desobediência, estava em crise por não ter mantido um relacionamento de obediência com o Senhor. E por isso eles estavam sofrendo as suas consequências, que é o que nós falamos no início desta reflexão. Quando tomamos decisões erradas, decisões fora do propósito do Senhor, porque não conseguimos entender, porque não estamos firmes no propósito de Deus para a nossa vida, a nossa decisão errada, ela tem consequências. E essas consequências não são só para nós, são para todos que estão ao nosso redor. E aí chega o momento de nós suplicarmos e clamarmos a Deus a misericórdia dele, para que ele tenha os olhos voltados para nós, para a nossa situação, porque as consequências, às vezes, elas demoram a serem retiradas da nossa vida. Passamos, às vezes, muito tempo na consequência do nosso erro. E o nosso coração começa a clamar ao Senhor a misericórdia dele. Como está no versículo 3, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No versículo 7, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 19, faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos,
Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Como uma ovelha do Senhor, que o Senhor cuida, direciona, Ele restaura a nossa vida. Precisamos entregá-la novamente, entregar essa decisão errada que tomamos, pedir perdão a Deus e colocar no altar e falar: Senhor, faze-nos voltar. Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Senhor é a nossa salvação, Ele é o nosso pastor e não somos seres sozinhos, não fomos criados para ficarmos sozinhos. Fomos criados para ficar entre pessoas e as nossas decisões afetam pessoas. E voltando um pouquinho no versículo 14, diz assim: Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha, visita o teu povo, clama ao Senhor para que Ele visite a sua casa. Mesmo que a decisão tenha sido tomada de forma não direcionada pelo Senhor, mas o Senhor é misericordioso e amoroso, por isso clame a Ele, peça para que Ele visite a sua casa, peça para que Ele visite a tua mente, para o seu coração, para que você, auxiliada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, tenha um conserto com esta decisão que você tomou. E você pode ter certeza que quando o Senhor Ele se voltar a ti para que você tome a decisão correta, toda a sua casa será influenciada, porque você é uma referência. Você foi criada para ser uma referência, foi criada para abençoar as outras pessoas. Por isso, em nome de Jesus, retome o caminho, retorne aos propósitos de Deus e Ele te fará uma referência no rebanho, no aprisco que o Senhor cuida. Em nome de Jesus, fique com essa palavra. Amém.